Olá, meus amores e amoras. Tudo bem? Hoje nós aprenderemos sobre o nosso último capítulo do segundo bimestre, capítulo 8, e nós já falamos sobre vários personagens bíblicos até agora. E hoje falaremos sobre Sansão, a força e a fraqueza de um herói. A primeira coisa que nós precisamos saber é um pouquinho sobre a história de Sansão e o que estava acontecendo com o povo de Israel quando tudo aconteceu para que Sansão pudesse vir. O povo de Israel estava passando por um momento num ciclo vicioso, horrendo, que por sinal se estende até o dia de hoje. Na qual o povo de Israel pecava contra Deus, Deus mandava um povo para oprimir, para guerrear e destruir eles, levar eles cativos. Eles pediam perdão para Deus, Deus levantava um juiz, ou seja, uma pessoa que libertava eles. Eles eram livres, ficavam livres por um tempo, e depois caía de novo no pecado e ficava nesse ciclo vicioso por um bom tempo. E Sansão foi um homem que Deus levantou nesse período para poder cuidar, para poder livrar o povo de Israel dos filisteus. Então, Sansão, ele foi nazireu, ou seja, ele foi separado de Deus desde o ventre da mãe dele para fazer essa função específica. E Deus iria abençoar muito Sansão através da vida dele, porque Deus deu para Sansão uma característica muito incomum naqueles dias, que na verdade ninguém mais vai ter. Sansão foi o primeiro super-herói que existiu em relação à força. Sansão era uma pessoa que tinha uma força fora do comum. Nós vamos ver que a missão de Sansão, ele foi enviado para Deus para libertar o povo de Israel dos filisteus. O povo de Israel estava cativo e sofria bastante opressão, né, e força dos filisteus por mais de 40 anos, e a função de Sansão era libertar o povo de Israel através disso, e Deus ia usar isso de maneira com a força de Sansão. A força de Sansão ficava no cabelo dele, né? Então por isso que Sansão era cabeludo, e a Bíblia fala que não poderia passar navalha, ou seja, não podia cortar cabelo, a tesourinha no cabelo de Sansão nenhuma vez, porque toda a força de Sansão estava ali nele. E Sansão foi defensor de Israel durante muito tempo. Ele matou dezenas e dezenas e dezenas, fazia, vamos dizer assim, trollagens com o povo dos filisteus e matava centenas deles e tudo mais. Só que o problema de Sansão é que enquanto ele estava com Deus e fazia exatamente o que Deus mandava, ele era muito forte e ele fez coisas que na verdade os filisteus ficavam nervosos. Podia juntar 1.000, 2.000, 10.000 filisteus para tentar derrotar Sansão. Sansão sozinho conseguia derrotar todos os filisteus de uma forma assim impressionante. Só que Sansão tinha uma fraqueza. Sansão, por 2 vezes, se envolveu com as mulheres filisteias ou filistias, não sei ao certo. E ele se casou com uma tal de Dalila. E adivinha só, Dalila era uma meretriz, que vamos dizer na Bíblia, uma prostituta. Na verdade, Dalila foi incumbida de casar com Sansão para poder descobrir o segredo dele para destruí-lo. Então, na verdade, Dalila nunca amou Sansão, ela só estava sendo paga para poder descobrir a fraqueza de Sansão e matá-lo, derrotá-lo. E foi aí que Sansão começou a ter a sua decadência. Sansão casou-se com Dalila, o primeiro erro dele, porque judeus não eram, israelitas não eram para se casar com pessoas de outros países, porque eles não criam em Deus, mas Sansão casou. E Dalila começou a fazer chantagem emocional com Sansão, falando que Sansão não amava ela porque não contava o segredo dela. E por mais de 3 vezes, Sansão mentiu para ela, tentando fazer com que ela não soubesse, e por 3 vezes tentaram atacar Sansão, dormindo, e Sansão derrotou, e a terceira vez ela contou. Sansão contou que a força dele estava a força dele estava no cabelo. E aí Dalila, enquanto Sansão dormia, cortou o cabelo dele, né, e chamou os soldados filisteus para vir prender Sansão. E aí quando Sansão acordou e tentou bater nos soldados e derrotar os soldados, porque não tinha mais a força dele, ele foi preso. Bateram em Sansão, furaram os 2 olhos dele e colocaram ele no palácio deles preso, e fizeram uma festa em cima para que Sansão pudesse ver e ouvir o que ele estava ver, na verdade não podia ver, mas ouvir e sentir o que eles estavam comemorando pelo fato de Sansão ter
sido derrotado. E aí, naquele momento, Sansão, a Bíblia fala que ele foi colocado preso, né, em correntes, nos 2 pilares centrais desse palácio. E aí, Sansão, cego, já tinha sido apanhado que nem vaca na horta, ele orou a Deus e falou: Senhor, mais uma vez permita com que eu possa destruir os filisteus. E aí, Deus deu a força de novo de Sansão. Sansão abraçou os pilares centrais, conseguiu quebrar os pilares centrais e derrubou o palácio inteiro com todo mundo, até mesmo a Dalila, que estava ali, e matou mais filisteus juntamente com ele, porque Sansão acabou morrendo também, do que qualquer outra coisa. E aí isso faz nos aprender que Sansão, ele não terminou aplaudido pela multidão, até porque, por causa de Sansão, o povo de Israel não pôde ter um juiz que durasse muito mais tempo, né? E também Sansão, ele não terminou com a história Felizes para Sempre. Por quê? Por causa das atitudes dele. E Sansão foi escolhido por Deus para ser um herói. Sansão poderia passar a vida inteira dele, mesmo com 100 anos, e ia julgar o povo de Israel e defender o povo de Israel se ele obedecesse a Deus. Mas ele não quis obedecer a Deus, ele sofreu as consequências. Ele morreu como um herói fracassado. Com toda a força dele, nenhum outro homem haverá a força que Sansão teve. Mas ele terminou como um fracassado. Por quê? Porque ele não obedeceu a Deus. E a questão é, na vida real, nós também nos parecemos muito mais com Sansão do que nós imaginamos. Primeiramente, a história de Sansão é verdade, não é uma historinha para criança ou para mostrar de super-herói, na verdade, que nem dos Vingadores. É uma história verdadeira, comprovada. E, como eu disse, muitas vezes nós somos que nem Sansão. Deus nos deu capacidade, forças e habilidades tremendas. E se nós obedecêssemos a Deus, nós usaríamos essas forças e habilidades para honrar a glória dele. Mas, infelizmente, nós obedecemos a Deus e sofremos as consequências por causa disso. E tudo por quê? Porque nós queremos fazer o que nos agrada. E a história de Sansão nos mostra que por mais que Deus nos dá diversas capacidades, diversas forças, diversas habilidades para nós servirmos a Ele, se nós escolhermos fazer o errado, nós sofreremos a consequência. No final das contas, nós, na vida real, nosso dever cumprido, só se dará se nós tivermos um bom relacionamento com Deus. Caso contrário, nós teremos uma vida de fracasso, que nem Sansão, perdão. Sansão deveria ter sido um super-herói, que a história seria marcada apenas pelas alegrias e pelas vitórias que ele teve. Mas, na verdade, ele ficou mais famoso por causa da derrota que ele teve. Que tanto eu como você possamos ser sensatos e sábios, para que quando nós somos tomar decisões na nossa vida, nós devemos estar baseados em Deus e termos bom relacionamento com Deus, para estarmos no caminho certo. Fica aí a reflexão para vocês no dia de hoje sobre Sansão, né, o herói e também as suas fraquezas. Vejo vocês numa próxima oportunidade. Até mais. Tchau, tchau.